One Piece é uma obra gigante, com vários personagens, e a gente sabe que algumas histórias acontecem em paralelo com as histórias dos Chapéus de Palha. E a maioria dos fãs de One Piece sabe que a gente consegue acompanhar algumas dessas histórias pelas histórias de capa, que às vezes aparecem no mangá. Muitas vezes, as consequências dessas histórias de capa acabam sendo bem importantes pro decorrer da obra, e a gente acaba descobrindo muito depois de que elas são lançadas. E nesse vídeo a gente vai lembrar a primeira história de capa de One Piece. Fala galera, tudo bom com vocês? Gustavo Yuji aqui. Sejam todos muito bem-vindos. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a primeira história de capa de One Piece. Esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu vou lançar, falando sobre todas as histórias de capa de One Piece. Então, fiquem preparados aí que esse é o primeiro de muitos, porque são algumas histórias aí de capa. Algumas que as suas consequências já foram mostradas, mas muitas ainda com alguns mistérios a serem mostrados pra gente e que provavelmente a gente vai acabar vendo no futuro da obra de One Piece. Então, eu acho muito interessante trazer isso pra vocês. E também é bom lembrar, né? Porque como One Piece é muito grande, a gente acaba esquecendo alguns detalhes e toda vez que eu acabo relendo, mesmo história de capa ou alguns capítulos antigos, eu acabo lembrando de algumas coisas que eu não lembrava. Então, é sempre bom, né? Sem mais delongas, vamos começar então falando um pouco dessa primeira história de capa. Essa história nos conta um pouco mais sobre o que aconteceu com o Bug e o bando deles após a derrota do Bug pro Luffy lá em Orange Town. Essa história de capa, ela começa no capítulo 35 e vai até o capítulo 75. E antes de realmente falar sobre o que acontece nela, é bom lembrar rapidamente o que aconteceu antes. Pra quem não lembra, o Luffy e o Zoro encontraram o Bug e a Nami em Orange Town, e eles acabaram se enfrentando, ocasionando na derrota do Bug, que foi derrotado quando a Nami amarrou os membros que estavam separados do corpo do Bug pelo próprio poder da Akuma no Mi dele, deixando apenas a cabeça, as mãos e os pés, e o Luffy usou o Gomu Gomu no Bazooka pra jogar a cabeça, as mãos e os pés que estavam grudados num cotoquinho, né, pra longe. E foi assim que ele foi derrotado. Então a história de capa começa basicamente com o Bug somente com a cabeça, os braços e os pés, como dito anteriormente, tentando fugir de alguns peixes numa jangada, enquanto ele tenta remar com o corpinho pequeno que ele tem agora, né, que ele não tem nem corpo, é a mão e o pé e a cabeça. Então ele não tem nem o tronco. E o bom é que um desses peixes tem até um tapa-olho, então será que é um peixe pirata? Enquanto o Bug tá fugindo dos peixes, a gente vê que o resto do bando dele tá fugindo de Orange Town. O Kabaji e o Moji estão fugindo de lá. O Bug acaba conseguindo fugir dos peixes e acaba ancorando numa ilha, onde ele, com fome, vai atrás de alguns pássaros, mas aparece um pássaro maior pra proteger os menores, e o Bug acaba fugindo, né? Porque o pássaro é gigante. Pra tentar capturar esse pássaro grande, o Bug acaba fazendo uma armadilha, só que o pássaro acaba não caindo, porque era uma armadilha muito simples, e o Bug acaba sendo pego, e ele vai ser servido de alimento pro pássaro grande. O curioso é que para comer o Bug, o pássaro ele coloca um guardanapo aqui no pescoço, usa faca e garfo, tem o pratinho dele, e até tem o pano de mesa ali, bonitinho, mas ele acaba não gostando do gosto do Bug e acaba cuspindo ele pra longe, o que joga o Bug pra um lugar que a gente já conhece um pouco. O Bug acaba caindo na ilha dos animais estranhos, ou na verdade Ilha do Julgamento, que tem um personagem em particular que a gente já conhece e ele acaba aparecendo uma silhueta antes de aparecer totalmente. O personagem é o Gaimon, ele acaba encontrando o Bug e eles acabam entrando em conflito, com o Gaimon dando tiro no Bug e o Bug correndo. Mas no final das contas, o Bug e o Gaimon, eles acabam fazendo amizade. A gente vê eles todos festejando, o Gaimon, o Bug, os animais esquisitos lá daquela ilha, todos festejando. Eu acho que é porque o Gaimon, ele, como ele é amigo desses animais esquisitos, ele viu o Bug ali, viu que era meio esquisito também e falou, vamos ser amigo também. Eu acho que deve ter sido mais ou menos isso mesmo. Depois disso, o Bug, ele acaba saindo da ilha com uma jangada, só que ele acaba sendo atacado por um caranguejo gigante e ele é salvo por uma mulher misteriosa. Na época ela era misteriosa, né? A gente já sabe agora que ela era a Álvida e foi assim que eles acabaram se conhecendo. Ah, e um detalhe, a Álvida tá completamente diferente do que a gente viu no começo do mangá, por causa que ela comeu aquela Akuma no Mi, que depois a gente descobre em Logtown, mas então a gente não sabia mesmo quando ela apareceu na capa que era ela mesmo, porque ela tava totalmente diferente, né? Mas enfim, a Álvida então ela conta que tá atrás de um pirata e ela mostra o desenho do Luffy. E o Bug, obviamente, ele reconhece na hora e fala, nossa, eu também quero ir atrás desse cara, desse maldito. E eles então acabam fazendo uma aliança pirata pra ir atrás do Luffy. Os piratas do Bug, pensando que ele tá morto, realizam um funeral pra ele, com as partes restantes do corpo dele que foram deixadas pra trás, né? E pra decidir quem é o novo capitão, Kabaji e Moji, eles acabam entrando numa luta que acaba durando mais de 12 horas sem ainda nenhum vencedor. Só que eles são derrotados por Rich, que tava sonhando, e no sonho ele estava sonhando que estava derrotando algum adversário, e ele acaba derrotando os dois e se tornando o novo capitão,
mudando o nome para Piratas do Reach. Porém, como dizem por aí, tudo que é bom dura pouco e eles acabam sendo capturados por uma tribo de canibais. Ao mesmo tempo, o Bug acaba de chegar com a Álvida no navio e ele acaba avistando o navio da tripulação dele e ele já fica todo animado para ter a possibilidade de encontrar eles novamente. Porém, ao adentrar na ilha, ele encontra os corpos de Moji e Kabaji jogados no chão, claro, desacordados, não mortos. E a gente vê que a tripulação do Reach, os piratas do Reach agora, foram capturados pela essa tribo de canibais e estão sendo feitos como alimentos numa panela em chamas. Enquanto eles estão cozinhando a ex-tripulação do Bug, eles acabam vendo os outros membros, né, do Bug, o torso, o braço, a perna. Eles ficam olhando o que é isso, né, mano? Coisa estranha. Até que eles acabam se juntando novamente, né? E acabam dando porrada nesses canibais e acabam salvando a tripulação do Bug. Os membros, então, eles vêm de relance lá de longe. Então a tripulação do Bug vê, lá no penhasco em cima, quem salvou eles. Bug, junto com a Álvida e com o Moji e o Kabaji do lado dele. E a gente vê que o Bug finalmente conseguiu o corpo inteiro de volta. Então depois de derrotar todos os canibais, eles acabam celebrando a volta do seu capitão Bug, e assim acaba a primeira história de capa de One Piece. É uma história de capa ok, a gente consegue descobrir como que o Bug recuperou o corpo dele e como ele se reencontrou com a sua tripulação, além de que a gente descobre como ele encontrou também e conheceu a Álvida, porque a gente vê que o Bug e a Álvida, eles já eram aliados em Logtown, então é interessante saber de onde veio essa aliança e como eles se conheceram. Eu acho que isso que as capas mostram geralmente pra gente, algumas coisas que não necessariamente você precisa ver, mas que é interessante você saber como que aconteceu, entendeu? Então nessa história a gente já sabe qual que é a continuação dela, né? Que é o Bug e a Álvida enfrentando o Luffy em Logtown juntos e não conseguindo derrotar ele. Eles conseguem prender o Luffy, pra quem não lembra, lá na plataforma de execução, e eles quase conseguem executar o Luffy. O Bug quase consegue cortar a cabeça do Luffy com uma espada, só que o Luffy acaba sendo salvo pelo Dragon com um raio que atinge a plataforma e acaba acertando o Luffy e o Bug também que tava lá, só que o Luffy não toma dano e quem se ferra um pouco é o Bug. Mas não acontece nada depois. E o Luffy consegue fugir da plataforma e também depois consegue fugir do Smoker, graças ao Dragon também. E essa foi a primeira história de capa de One Piece. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de dar aquele like, se inscrever para ajudar o canal a crescer. E fiquem ligados aí que a segunda história de capa vai vir aí também. Eu vejo vocês na próxima, galera. Fui!